Prepare-se! Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Fala galera, começa agora mais um programa Painel aqui na Rádio Barão de Mauá. Eu sou a Giovana Faria e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre consumismo e o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o psicólogo social Sérgio Codato. Doutor Sérgio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco o que é o consumismo. Ele pode ser considerado uma doença mesmo? Olha, para explicar o consumismo, queria pedir licença e falar um pouco a respeito das fases do desenvolvimento psicossexual. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula, essa disciplina, mas eu acho que falar rapidamente que para os psicólogos o tesão tem um conceito chamado libido. Aonde você está investindo seu tesão, sua libido. Então a primeira fase do desenvolvimento chama-se fase oral. O prazer vem pela boca, do 0 aos 2 anos de idade. O bebezinho, tudo que ele pega, ele enfia na boca, né? Ele está conhecendo o mundo pela boca, mas o prazer dele é essencialmente um prazer oral, mamadeira, morder, esse tipo de coisa. Segunda fase, dos 2 aos 4 anos de idade, fase anal. São as excreções, não é mesmo? A atenção do menino se volta para os processos de excreção, né? E nessa fase, o que é intensamente prazeroso não é fezes, comer fezes. O que é intensamente prazeroso é reter as fezes. Porque aí a mamãe vai e fala: filhinho, parabéns, você se manteve limpo. Então, o indivíduo nessa fase aprende que reter coisas dá prazer. Então, daí vem a fixação nessa fase anal, que chamamos de anal retentivo, né? Que é a pessoa que, por exemplo, coleciona selo, tampinha de garrafa, negócio de cerveja, quer dizer, reter coisas dá prazer. Se uma pessoa tem esse hábito, até assim, mais velha, digamos, de colecionar coisas, ela pode vir a desenvolver um consumismo? O consumismo, na verdade, tem vários tipos de consumismo, né? Tem aquele consumismo da fase oral, que é o cara que vai em restaurante, e bebe, e fuma, e esse tipo de coisa. Tem o consumismo da fase anal retentiva, que é essa mulher que briga com o marido, então tá, né, com o afeto em baixa. Sim. E vai no shopping, compra tudo quanto é tipo de coisa e guarda. Tem mulher que guarda, nunca usa, né? Sim. Mas você percebe que é o prazer de reter coisas. É só o prazer de reter que já desenvolve. O pão duro, ele é dessa fase. O pão duro não é um sujeito econômico. O pão duro é o cara que, se ele economizou R$1, ele já está gozando de prazer. Entendeu? Sim. Esse que é o processo, né? Tá. Mas veja bem uma coisa, depois dessa fase anal retentiva, eu tenho a fase fálica, vamos dizer assim, que é dos 4 aos 6 anos, que é a fase do clube do Bolinha e do Luluzinha. O menino aprende que tem pipiu e a menina fica complexada porque descobre que não tem. Sim. Né? A fixação nessa fase vai dar o tal do exibicionista, que também é um consumista, né? Sim. Que é o cara com essas motos grandes, caminhonete, esse tipo de coisa. Ostentação. Geralmente ostentação. E é uma fase onde o pipiu do menino não está funcionando direito ainda, né? Mas o exibicionista é isso mesmo, entendeu? No fundo, ele, né? Tá certo, doutora. A próxima pergunta agora vem da nossa plateia, que é formada também pelos meus colegas de jornalismo e tem aí algumas dúvidas sobre esse tema. Vamos ouvir, então. Olá, professor Sérgio. Meu nome é Alessandra. Eu gostaria de saber se uma pessoa que não resiste a uma liquidação
e compra qualquer coisa só porque está barato e faz brincadeira sobre isso, se ela pode estar virando uma pessoa consumista compulsivo sem perceber? Bom, geralmente, né, quando a pessoa obtém prazer comprando coisas, como é esse caso, né? Quando a pessoa não consegue resistir a nenhuma liquidação, então é o caso da pessoa que tem prazer retendo coisas. Essa pessoa só tem prazer nisso porque o prazer genital dela, amoroso com um príncipe encantado, não está acontecendo, né? A tendência da consumista é isso mesmo, entendeu? Se transformar numa espécie de obsessão, numa espécie de vício de compras, né? Mesmo que a pessoa nunca vai usar, isso que é interessante, né? Mulheres principalmente. Você abre o armário e tá cheio lá de coisas até com etiqueta, né? Né? Então, isso simboliza que, né, o prazer é ter a coisa, entendeu? E não de olhar, ostentar, esse tipo de coisa. Obrigado pela resposta. Tá certo. A próxima pergunta agora é do aluno Wagner. Dr. Sérgio, como abordar alguém próximo que possa estar com problemas relacionados ao toque? Bom, geralmente o problema do comprador compulsivo, ele vai redundar no estouro de cartão de crédito, de despesas, esse tipo de coisa, né? Então a abordagem do comprador compulsivo geralmente é feita a partir dos gastos exorbitantes que ele acaba tendo e que geralmente são mantidos por outra pessoa, um marido, né? Alguma coisa nesses termos, entendeu? Né? Muito obrigado. Olá, professor Sérgio, meu nome é Maicon. Que cuidados tomar para as crianças não se tornarem compulsivas? Então, veja uma coisa, quando você obtém prazer muito mais em comprar e ter um objeto do que nas relações com seus parentes, afetivas, emocionais, esse tipo de coisa, isso indica que a família também já adotou o consumismo como estilo de vida, né? E cada vez mais nós estamos entrando nesse esquema. Então, evitar esse estilo, vamos dizer assim, fútil de vida, né? De só valorizar consumo, o shopping, o melhor celular, o melhor iPhone, né? Porque hoje em dia as mães entram na competição das crianças, né? A minha filha tem que ter do melhor, do bom, esse tipo de coisa. Então, o consumismo, infelizmente, virou um estilo de vida da pós-modernidade. E na sua pergunta é isso mesmo, cultivar um outro estilo de vida, né? Com outros valores mais espirituais, nobres, entendeu? E menos materiais. Professor Sérgio, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber, então, se o consumismo ele atinge mais as mulheres. Se sim, o porquê disso? Bom, não é que o consumismo atinge mais as mulheres. Na hora que você perde o seu grande amor da sua vida, né, existe um tesão, um amor, uma libido que fica em suspenso. Isso daí se chama angústia, né? Que é um amor sem objeto. Sim. Né? Então, diante desse estado de angústia, os homens geralmente vão buscar aplacar essa angústia através da bebida, através das drogas, através do sexo promíscuo, né? Ao passo que as mulheres vão buscar comprando coisas, vestidos, sapatos, saindo com as amigas, esse tipo de coisa, entendeu? Ou seja, as formas para se lidar com o desamor, com a frustração amorosa, são diferentes nos homens e nas mulheres, né? Então aí eu já estou dizendo que o consumismo, em parte, tem a ver com frustração amorosa. Então por isso que atinge realmente mais as mulheres. Não é que atinge mais as mulheres, é que as mulheres, vamos dizer assim, lidam com a frustração pelo consumismo e os homens vão beber, vão na zona, vão, né, fumar um baseado, entendeu? Ok, então.
Obrigada pela resposta. A próxima pergunta agora, quem faz então? Olá, professor Sérgio, meu nome é Jennifer. Comprar algo e se arrepender pode ser sinal de compulsão? Geralmente, né, o compulsivo, ele pensa muito antes de comprar, né? Quando ele se arrepende e isso afeta ele emocionalmente, significa que a atividade de compra virou o centro da vida dele. Então está viciado em compras e você tem razão, quer dizer, ficar se arrependendo, amargurado, triste, né? Quer dizer, o estado de espírito do cara varia de acordo com as compras que ele fez, né? Boa compra, má compra, entendeu? Esse daí está viciado em compras e tem que dar um calmante para ele, né? Entendeu? Obrigada. Olá, professor Sérgio. Meu nome é Lorena e eu gostaria de saber se a compulsão por compras pode estar associada a outras doenças como depressão. Pode estar associado a depressão no sentido de, como eu coloquei, de perda amorosa, né? Então, nesses tempos de pós-modernidade, os encontros são muito fugazes. Sim. Não é verdade? Então, você conhece uma pessoa hoje, se apaixona, amanhã já brigou, já separou, esse tipo de coisa, taranã, tal. E todo o nosso prazer hoje em dia está direcionado pela mídia, pelos shoppings, pelo estilo de vida, para você literalmente gozar quando você compra alguma coisa. Tipo, né? você só vai ser feliz se você comprar tal coisa. Se você comprar tal coisa. Mas, né? doutor, no caso da depressão, seriam só causas, então, amorosas, o senhor diz? Ou uma pessoa que está sofrendo de depressão porque ela sofreu uma perda de algum familiar, isso pode vir a acarretar em um futuro consumismo, o senhor diz? Veja bem uma coisa, depressão por perda de parente também não deixa de ser amor. Perda de amor, realmente. na verdade. Né? Então, quer dizer, a forma como você lida com uma perda pode implicar, sim, num determinado ritual compulsivo, né? Que o hábito de compra é isso que vocês estão caracterizando, uma coisa que se repete, né? Sim. E acaba perdendo o sentido, na verdade, entendeu? Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então? Oi, professor Sérgio, meu nome é Marina e minha pergunta é a seguinte: é normal que jovens sejam mais compulsivos, visto que muitos ainda não trabalham e por isso não têm preocupação com contas e dívidas? Na verdade, o jovem é consumista porque o desejo dele está aflorando neste momento, né? O desejo, o tesão dele, seja por comida, por cerveja, por sexo, por aventura, né? Ele está descobrindo esse gosto pela vida, entendeu? Então ele tem um consumo ávido, diferente das mulheres mal amadas que vão no shopping e compram tudo quanto é tipo de coisa, assim, entendeu? Que essas daí, na verdade, têm dinheiro também, porque para você ser consumista, você tem que ter dinheiro, né? Ou então, pelo menos, o cartão de crédito do marido, entendeu? Mas, né, alguém tem que sustentar esse consumista. Mas eu entendo que o jovem, ele tem essa fase consumista porque está um pouco no momento dos hormônios, né? Está aflorando o desejo de tudo quanto é coisa. Tá certo, obrigada. Meu nome é Tainá. Quais podem ser consideradas as principais causas que desencadeiam o consumismo? Sem dúvida nenhuma que o Freud e a psicanálise descobriram um negócio chamado inconsciente, né? Então se descobriu que no desenvolvimento afetivo, sexual, existem várias neuroses, aonde você acaba substituindo o objeto do seu amor, que deveria ser um príncipe encantado, por outra coisa. Então, a energia sexual, a energia apaixonada, ela pode se deslocar para um prato de lasanha. Tem gente que tem tesão por lasanha, né? Para um morto, para um animal, no caso de zoofilia, quer dizer, o capítulo das perversões sexuais
que você desvia a sua tesão, sua libido, é um dos mais ricos, entendeu? Então, né, o consumismo pode ser entendido como vamos dizer assim, um desvio no desenvolvimento sexual, afetivo, normal e sadio. E isso pode ser causado também por uma opressão, uma pessoa que se sente oprimida por alguma coisa, às vezes até pela sociedade, pela família. Não, veja a mesma coisa. Nessa tal fase anal que você está aprendendo a fazer cocô, se você tiver uma mãe rígida, repressora, que te bate, que te espanca, que tiver limpo, você vai ter trauma nessa fase, você entendeu? Então aí pode desencadear o tal do toque, né? Mania de limpeza, mania de organização, esse tipo de coisa, né? E a próxima pergunta agora? Qual é o perfil das pessoas mais propensas a se tornarem compradores compulsivos? Geralmente são pessoas que imaturas emocionalmente, né? Então, isso que eu estou falando, você vai crescendo. Tem uma hora da sua vida, na juventude, na adolescência, que você tem adoração por roupa, por não sei o que e tal, mas isso passa na hora que você encontra os grandes amores da sua vida, né? E você está mais preocupada com isso, esse tipo de coisa. Essas pessoas são amorosamente, genitalmente maduras e saudáveis, né? Só que hoje em dia, como existe muita briga, muita separação, esse tipo de coisa, né, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, entendeu? Então, as pessoas mais propensas ao consumismo são pessoas que não estão obtendo prazer pela via de uma relação com um príncipe encantado. Então, tem que obter prazer comprando coisa, tendo um vestido, mudando o visual, entendeu? Esse tipo de coisa. Obrigada. Painel. Você que está nos ouvindo, o programa de hoje é sobre consumismo e transtornos obsessivos compulsivos, os famosos toques, e nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo social Sérgio Codato para esclarecer algumas dúvidas a respeito. Inclusive, professor, eu conheço umas pessoas que intitulam qualquer hábito que elas têm como toque, e elas falam com um ar de como se fosse uma coisa super legal, sabe? Eu queria que o senhor... Porque não é qualquer mania, né? Então eu queria que o senhor explicasse para nós como que a gente pode diferenciar o toque, que é uma coisa muito mais séria, de simples manias que todos nós temos. Bom, tem a mania de limpeza, de organização, que é até bom que tenha, né? Mas o toque, ele é um chamado transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, a pessoa põe no centro da vida dela os mecanismos de limpeza, de organização, de ordem, né? De tal forma que vira um vício, uma mania, né? Quer dizer, ao invés da pessoa fazer coisa mais importante na vida, não, ela fica limpando a mesa, a gaveta, vira, né? uma neura. Uma neura, literalmente, né? Então, quando a neurose começa a atrapalhar a sua vida, aí é uma doença, né? Agora, você tem que ter organização, limpeza para poder tocar a vida, né? Entendi. Então, ó, a galera aí de casa e esses meus amigos aí que acham que ter toque é alguma coisa legal, o assunto é sério, hein? Não é pra brincadeira, não. A próxima pergunta vem da nossa plateia. Como é feito o tratamento de uma pessoa consumista? Geralmente a psicologia tem várias formas de tratamento, né? Bom, tem em primeiro lugar um chamado tratamento medicamentoso. É como se você tentasse cortar esse efeito aí de compulsivo e de comprar coisas, né? Alguma coisa do tipo dar um antidepressivo para a pessoa, entendeu? Supondo-se que tenha relação com isso, né? Mas tem então, vamos dizer assim, uma terapia que chamamos de terapia psicanalítica, que na verdade não vai atacar só os hábitos de compra, mas vai atacar a rede de relações da pessoa, né? E os amores e ódios e frustrações e gratificações que essa pessoa está tendo na vida, né? Supõe-se que eu tenho que trabalhar um pouco isso, entendeu? Com quem que você está se relacionando, que prazeres você está obtendo, né? E por aí afora, né? E tem também uma terapia mais cognitivo-comportamental, que vai, na verdade, fazer com que você mentalize que esse hábito seu está sendo nocivo, está te levando para baixo, entendeu? Né?
E que você teria que meio que diminuir esse hábito, né? Professor, fazer uma pergunta quais são as obsessões mais comuns apresentadas nos casos do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? Geralmente a mania de limpeza, né, é um aspecto comum. A gente atende várias pessoas que têm que ou lavar as mãos ou tomar banho, né, de meia em meia hora, né? Que isso está relacionado um pouco com ideias sujas, entendeu? Né? Essa coisa também de compras é um aspecto relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo, né? Esse medo de ladrão, de assalto, de não sei das quantas, entendeu? É uma outra obsessão também, são pessoas que, né, que trancam a casa, que não sei das quantas, que não conseguem dormir direito, né? Então, geralmente está ligado à violência, entendeu? Né? E outras formas de neuroses e fixações. Muito obrigado. Doutor, falando da síndrome, nesse medo de assaltos e tal, a síndrome do pânico pode ser um tipo de toque, então é uma coisa diversa? Não. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, é mania de limpeza, de ordem. Geralmente foi uma pessoa que reprimiu violentamente uma violência, agressividade que ela tinha. Sim. Então, por exemplo, imagina, a gente muitas vezes tem raiva de pai e mãe e não pode externalizar. Então tem gente que reprime isso durante a vida inteira. Uhum. É isso que, na verdade, vai levar ao desenvolvimento disso daí. Agora, transtorno do pânico, geralmente foi uma pessoa que, durante a infância, teve uma situação de desamparo, você entendeu? Ou ficou perdida, ou ficou longe dos pais durante um tempo. Aí, na iminência de vivenciar de novo essa sensação de desamparo, ela entra em pânico. Ah, entendi. Entendeu? Professor, qual a diferença do toque e do tique nervoso? Bom, o toque, então, seria isso. Transtorno obsessivo compulsivo ou mania de limpeza, de ordem, esse tipo de coisa. O tique nervoso, ele está dentro do campo que chamamos de onicofagias, né? Quer dizer, eles são descargas de energias sexuais acumuladas, né? Os negros ficam coçando a cabeça, ou balançando a perna, ou, né? ou palitando os dentes, entendeu? Né? Seriam descargas de energias acumuladas. Obrigado. Professor, as obsessões mentais, como por exemplo a de contar placas de rua, são mais difíceis de curar? Isso daí chama-se pensamento obsessivo compulsivo, né? Você só consegue pensar naquilo, né? Ou então você só consegue pensar em procedimentos matemáticos, aritméticos, né? Mas por que será que aconteceu isso, né? Muitas vezes tem a ver com isso, né? A gente, quando começam a aparecer ideias pecaminosas ligadas a sexo, a agressividade, né? Tem pessoas que têm que reprimir isso violentamente, entendeu? Então vira essas, né? Mas hoje em dia, por exemplo, esses medicamentos para ansiedade do tipo Lexotan, né? Se você toma ele dissolve esse pensamento fixo obsessivo, né? Então tem vezes que você só fica pensando na conta que você tem que pagar, na conta, né? Você não consegue pensar em outra coisa, entendeu? Na hora que você toma um ansiolítico, ele dissolve e você consegue pensar em outras coisas, né? Doutor Sérgio, tenho amigos que dizem que não conseguem olhar para uma pessoa que tem tique nervoso, que eles começam a imitar. Por que isso acontece? Parece que o tique nervoso, se você observar bem, ele é uma vibração de energia, na verdade, né? O indivíduo que fica balançando a perna, entendeu? Ou fica batucando na mesa, né? E isso pode ter um efeito de contágio, de sugestão, né? E ao mesmo tempo, como é um tique nervoso, já foi até celebrado em música, é um negócio que assim, acaba sendo caricato, divertido, né? Então pode acontecer as duas coisas. O cara que está vendo tanto achar engraçado,
mas como também se sentir sugestionado, entendeu? Porque ele também tem a energia que ele tem que descarregar de uma forma ou de outra, né? Então pode ser que ele está aproveitando do tique nervoso do outro para manifestar o dele. Tá tendo uma ideia com o outro. Entendeu? Obrigada. Professor, existe uma idade em que é mais comum o toque se manifestar? Não, ele geralmente se manifesta na primeira infância, né? Porque o toque geralmente tem a ver com isso. Pensa bem, uma violência, uma agressividade que você não pode expressar, que você tem que recalcar, né? Então, geralmente isso pode estar relacionado com as figuras de pai e mãe, né? Que são as primeiras figuras que você ama e odeia, entendeu? Então, o toque geralmente ele acaba se manifestando no período infantil e pode se agravar na adolescência, entendeu? Mas o período maior é a infância mesmo. E, doutor, o tratamento para pessoas com toque é o mesmo das pessoas consumistas ou é diferente? Tudo depende da abordagem psicológica, psiquiátrica que você adotar, né? Hoje em dia não temos uma conduta única, mas deixa eu ver uma coisa. Se eu acho que o toque vem de uma agressividade reprimida, recalcada, eu tenho que mandar esse cara para uma terapia para ele poder descarregar a agressividade dele. Uhum. Tem indivíduos que não descarregam nunca a agressividade. Então isso vira autoagressão. Câncer, muitas vezes, tem um componente autodestrutivo. Entendeu? Mas muitas vezes o toque é tão pesado que o indivíduo não consegue nem sair de casa. Então eu tenho que tentar um psicofármaco, um medicamento tarja preta. Acaba prejudicando, né, a vida pessoal, profissional da pessoa. Acaba prejudicando tudo, né? Imagina um cara que não consegue entrar em contato com coisas desorganizadas, né? Sim. No Brasil de hoje tem indivíduos que simplesmente enlouquecem, né? Não consegue conviver com sujeira, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é isso. A sujeira externa lembra a ele as sujeiras internas, que são as ideias pecaminosas. Entendeu? Sim. Então, na verdade, existe uma associação entre sexo e pecado. Coisa que eu descobri que na China não tem essa relação. Né? Não tem essa relação? Não tem, porque lá não teve catolicismo. Aqui no Brasil, na hora que você desperta para o sexo, é pecado. Já vem uma ideia de coisa errada. Então, você vê o conflito aí? Sim. Isso daí é prejudicial para o desenvolvimento sexual sadio, normal da pessoa. Tem razão. Né? Então aí vai dando várias neuras. Que se manifestam posteriormente como doenças físicas, né? Uma coisa... Doenças físicas e as chamadas neuroses. Neurose é isso, você substitui seu príncipe encantado ou por comida, ou por bebida, ou por droga, ou por compra, né? Ou por bicho. Hoje em dia nós temos um contingente de gente que tem pets, que tem bichos, que preferem a companhia do bicho do que do melhor amigo. Nossa. Então você vê o estrago, né? Tem razão. Relações. Por isso que o objetivo básico do combate de toda neurose não é você indo só na terapia e tomar medicamento, esse tipo de coisa. É você cultivar a sua relação grupal, comunitária, entendeu? Sim, né? Sim. E ter uma vida amorosa, sexual e afetiva de adulto. Entendeu? Sim. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo. Quero agradecer também aos meus colegas de jornalismo e principalmente a você, ouvinte do programa Painel. Um grande abraço a todos e não se esqueçam que semana que vem tem mais. Falou, galera. Tchau, tchau. Você ouviu pela rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.